Há quem lhe chame uma epidemia. Há também quem considere que é uma doença demasiado silenciosa e que passa despercebida. A verdade é que a diabetes tipo 2 é uma doença que deve ser encarada com toda a atenção, toda a preocupação por parte de quem pode ter essa doença e qualquer um de nós pode acontecer. Ora, a grande questão é como fazer o diagnóstico da diabetes tipo 2. Olá, João Faria, Olá, viva. bem-vindo. Vamos conversar um bocadinho sobre como se faz o diagnóstico da diabetes tipo 2, o que é que devemos fazer para saber se temos esta doença ou um potencial de vir a ter. Bom, o diagnóstico de diabetes tipo 2 é um diagnóstico essencialmente clínico e laboratorial, ou seja, é assente em sinais e sintomas e análises de laboratório. De acordo com a Associação Americana de Diabetes, há 4 critérios que nos permitem fazer o diagnóstico, qualquer um destes critérios permite fazer o diagnóstico de diabetes. E então são eles, em primeiro lugar, um valor de glicose em jejum superior a 126, uma glicose 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glicose, chamada prova de tolerância à glicose oral, superior a 200. Terceiro critério, um valor da glicose ocasional, medida em qualquer ocasião, superior a 200 e associada a sintomas de hiperglicemia, portanto, açúcar elevado no sangue. Falo, por exemplo, em sede excessiva, um aumento da quantidade da urina, prostração, dificuldade em concentração, dor de cabeça, pode às vezes até chegar ao coma. E o quarto critério é a hemoglobina glicada ou a hemoglobina glicosilada, que é uma análise que nos permite saber a média, que traduz a média dos valores da glicemia dos últimos 3 meses, mais das 2 últimas semanas, mas grosso modo dos últimos 3 meses. Qualquer um destes critérios permite, portanto, fazer o diagnóstico. É importante referir que quando este diagnóstico é feito, em geral, o doente já está a adoecer há mais de uma década, não é? Em média, há mais de cerca de 13 anos, atravessou a fase chamada pré-diabética e, portanto, isto já é uma fase muito avançada da doença, embora só aqui é que seja feito o diagnóstico de diabetes. E quanto mais precoce é a nossa intervenção, melhor é o prognóstico e, portanto, é muito importante fazer um diagnóstico o mais precoce possível para podermos intervir e melhorar o prognóstico do doente. Mas muitas vezes como é que se pode fazer essas análises para termos então existência ou não de diabetes como diagnóstico, se não temos nada, nenhum sintoma que nos permita ter essa noção, porque há pouco falamos sobre alguns sintomas, mas e se não houver nenhum sintoma? Ainda assim é conveniente pedir ao médico de família que faça o pedido de uma análise para a glicemia? Bom, esse aspecto é muito importante. É importante perceber, como eu já disse, que ninguém fica diabético de um dia para o outro. Isto é um ponto muito importante que devemos ressalvar. A fase pré-diabética é uma fase igualmente perigosa, em que o doente já está a sofrer as consequências da doença, só que a doença ainda não é tão expressiva, digamos assim. E nessa fase, geralmente instala-se de uma forma insidiosa, não é? Pode dar sinais e sintomas inespecíficos e algo subtis e que podem escapar ao doente e ao profissional de saúde e podem atrasar o diagnóstico. E eu falo em sintomas do tipo aumento do perímetro abdominal, não é? O ganho de peso, por exemplo, uma fome incontrolável, os cravings por açúcar, aquela compulsão por açúcar, ansiedade, a fadiga, podem começar a surgir os sinais da síndrome metabólica, portanto, o aumento do perímetro abdominal, a hipertensão arterial, a elevação do ácido úrico, a subida dos triglicerídeos e descida do bom colesterol, do HDL colesterol. Todos estes sinais e sintomas vão aparecendo de uma forma insidiosa e o problema é que muita gente pensa nesta fase já pode haver uma glicose em jejum de 100 e poucos, não é? E as pessoas pensam que aí não há problema, mas não é verdade. Aí as complicações da diabetes já estão a decorrer, o doente já está a agravar, não é? Já está a adoecer ao longo dos anos. E, portanto, o que é importante é o rastreio, não é? Para que se possa fazer o diagnóstico o mais precoce possível. O que é recomendado é que o rastreio se realize sempre acima dos 45 anos e em qualquer idade, desde que haja obesidade
ou outros fatores de risco, como, por exemplo, história de doença cardiovascular, história familiar de diabetes. No caso das mulheres, diabetes, história de diabetes gestacional ou síndrome do ovário poliquístico, hipertensão, sedentarismo, sinais da chamada insulinoresistência, por exemplo, uma pigmentação cutânea, a pele fica escurecida em algumas zonas do corpo, geralmente nas pregas, ao nível do pescoço e nas axilas, portanto, tudo isto são fatores de risco e que devem fazer com que se faça um diagnóstico mais precoce.